Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. E hoje a gente vai falar sobre um mistério muito grande do Apocalipse, que é a grande prostituta, a meretriz, tá? O mistério da Babilônia. A grande meretriz que o João revelou ali em Apocalipse, tá? Ele mesmo não sabia o que era, tá? E hoje também é um ponto de muita discussão entre os teólogos, tá? Cada um tem uma direção diferente, mas hoje a gente vai conseguir desvendar esse mistério através da Bíblia, porque a Bíblia ela é a base de qualquer conjectura. Você não pode fugir do que a Bíblia fala primeiro. Então a gente pega a base toda da Bíblia e através das pistas que cada texto bíblico nos dá, a gente vai desvendando para saber que mistério é esse, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a Babilônia, a grande meretriz que o João viu, e a gente vai se concentrar mais no capítulo 17 de Apocalipse, que fala sobre a meretriz, tá? Da Babilônia, e a gente não vai falar sobre a queda, a gente só vai agora decifrar quem é essa meretriz, ok? Então a gente vai direto para o texto bíblico em Apocalipse 17, de 1 a 3. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bem, então a gente tem aqui algumas pistas muito esclarecedoras que a gente vai conseguir fechar o funil sobre muita coisa que a gente já ouviu por muitos teólogos que não faz absolutamente nenhum sentido. A primeira coisa, tá? O João ele foi levado em espírito a um deserto. Então quer dizer, essa cidade está no meio de um deserto, tá? Então, mas de qualquer maneira você esquece qualquer cidade que não esteja ali no Oriente Médio, tá? Porque a Bíblia toda fala sobre o Oriente Médio, tá? As outras cidades, os outros continentes não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia nunca menciona outros continentes, outros países, outros povos que não sejam aqueles ali do Oriente Médio e adjacentes, ok? Então, primeira pista, essa cidade está no meio de um deserto, tá? Outra coisa, ela está assentada sobre muitas águas. Só que lá no final do versículo, a gente já sabe que ela está assentada, tá? Em uma besta que tem 7 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Então a gente já desvendou quem é, o que são essas muitas águas e essa besta que essa mulher, essa prostituta, essa cidade está assentada, tá? E outra coisa, ela dá de beber de um vinho para todos os reis da terra se embebedarem. Olha quanta pista valorosa para a gente, tá? E esses reis da terra, todos eles se fornicaram com essa prostituta, tá? Então a gente vai atrás dessas pistas atualmente para a gente saber e desvendar que prostituta é essa, tá? Essa Babilônia. Então a gente aqui vai seguindo as pistas que o João nos oferece, mesmo ele sem saber que prostituta era essa, tá? Que isso era para o futuro. A gente vai seguir essas pistas que o João está dando. A primeira coisa, tá? Então, como ele foi levado numa cidade no meio do deserto, então a gente vai seguir aqui essa cidade, tá? Qual é a cidade importante no meio do deserto, tá? Que todos os povos, multidões de nações e línguas vêm a essa cidade, tá?
E outra coisa aqui, além do Apocalipse 17, do 15 ao 18, tá, diz que essa besta, tá, quer dizer, esses povos que fazem a conexão sendo a besta, esses povos odeiam essa prostituta. É engraçado isso, né? Essa prostituta, ela está sentada em cima desses povos, mas esses povos odeiam essa prostituta, tá? E esses povos vão então queimar essa cidade no futuro, né? Vão acabar com essa cidade, tá? E essa mulher, vamos dizer assim, é uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha que coisa impressionante isso aqui, tá? Essa mulher reina sobre os reis da terra. Então, a gente vai lá então entender que essa cidade é Meca, na Arábia Saudita. Então, quem são esses povos, nações e línguas, né? Multidões de nações e línguas, que eles vêm sempre a Meca? A gente sabe que no islamismo, né, um dos 5 pilares do Islã é que todo muçulmano ele tem que ir a Meca pelo menos uma vez na sua vida, para reverenciar lá a pedra negra, né, a Kaaba, né? E então João viu esse tipo de peregrinação no futuro, de que todos esses povos viriam a Meca, tá? Para essa peregrinação. E aqui Apocalipse 17, do 8 a 12, a gente também tem outra pista muito importante. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Tá? E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isso aqui está um pouco confuso, mas a gente vai decifrar isso aqui. Tá? O João deu uma pista aqui. O seguinte. Que coisa confusa isso, né? É só para a gente entender. O João estava falando sobre um domínio espiritual. Naquele tempo o islamismo ainda não tinha nascido, porque ele nasceu 600 anos depois que João tinha morrido, aliás, quase 600 anos depois, tá? Mas é um espírito, ele é um espírito diabólico que está dentro desses impérios a partir do Egito, tá? Esse império a partir do Egito até o Império Otomano. O Daniel, ele faz a tipologia a partir do Império Babilônico, que era o império que ele estava vivendo naquele momento, tá? O João estava fazendo uma tipologia de todos os impérios que dominaram o povo judeu até então. Começou com o Império Egípcio, foi o primeiro império, depois foi o Império Assírio, e depois foi o Império Babilônico, tá? Depois veio o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego, tá? Depois veio o Império Romano, aí depois do Império Romano veio o Império Otomano. Então aqui a gente tem as 7 cabeças, os 7 montes, tá? E se for a gente entender agora atualmente, todos esses impérios, tá?
que eles cresceram no mesmo lugar, atualmente todos eles são países islâmicos. Então já era o espírito diabólico do islamismo que o João estava dizendo que era a besta. Então ela é unida nesses sete reinos, tá? Então o João disse aqui, as 7 cabeças são 7 montes. Então a gente viu aqui esses 7 montes, 7 impérios, sobre os quais a mulher está assentada, tá? Então a gente vai entender que Meca, ela está assentada em cima do islamismo, porque todos os muçulmanos ao redor da terra, eles têm que ir uma vez na vida a Meca. Isso aí é a obrigação deles, está num dos 5 pilares do islamismo, isso, tá? E também são 7 reis, tá? Então são os impérios aqui, cada um império tinha um rei, tá? 5 já caíram. Então a gente se baseia no momento em que João estava vivendo, porque foi ele que disse isso. Então a partir de onde o João estava dizendo que 5 já caíram, a gente vai contar primeiro o Império Egípcio foi 1, depois o Império Assírio 2, o Império Babilônico 3, o Império Medo-Persa 4 e o Império Grego 5. Então esses 5 impérios, quer dizer, esses 5 reis já caíram, o João está dizendo. E um existe. Qual era o império que existia nesse momento? Era o Império Romano, de onde o João vivia. E outro ainda não é vindo. Qual é esse outro ainda não é vindo? É o Império Otomano, tá? Que dominou a terra depois do Império Romano, que dominou até a Primeira Guerra Mundial, né? Em 1917 o Império Otomano se pulverizou, mas ele não morreu, tá? Depois a gente vai ver isso aí também com aquela a besta que foi ferida, né? E depois ela volta. Porque o João está dizendo aqui, ela é também o 8º. Então, esse 7º império, que é o Otomano, tá? Ele caiu em 1917 na Primeira Guerra Mundial, só que agora ele vai voltar, porque ele também é o 8º. O João ainda diz aqui, e é dos 7 vai a perdição, tá? E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então, quando o anticristo ele dominar, enfim, aquela parte ali toda do Oriente Médio, né? Ele vai distribuir essa liderança em 10 reis, tá? A gente não sabe ainda quais são, tá? E esses 10 reis, eles vão dizimar Meca, né, a Arábia Saudita, porque a gente tem que lembrar que essa besta, mesmo a Meca está sentada em cima dessa besta, essa besta odeia Meca, né? Eu lido aqui com bastante muçulmano, tenho muito muçulmano alunos, né? E nenhum deles é saudita. Todos eles odeiam a Arábia Saudita, todos. Ainda dizem assim, olha só que coisa, né? Que engraçado. Eles dizem que a Arábia Saudita é prostituta americana, prostituta dos Estados Unidos. Então, tu vê como é que a Bíblia é muito inerrante, né, cara? É impressionante. A Bíblia, as profecias bíblicas são muito precisas, né? Então a gente aqui desvendou esse mistério aqui que o João estava dizendo, tá? Por que ele diz que é a besta que era e já não é ainda que é? Porque o João estava vivendo no Império Romano. Então o Império Romano era um pouquinho ocidental, porque a sede dele era em Roma. Mas ali dentro do Império Romano, o espírito da besta ainda estava ali adormecido. Por isso que ele diz, a besta que era, né? Então, porque todos esses povos antes do Império Romano, eles são todos povos muçulmanos, né? Então o espírito do islamismo estava ali naquele momento adormecido dentro do Império Romano. Por isso que o João está dizendo, a besta que era e já não é. Naquele momento ela já não estava dominando, ela não tinha poder, tá? Ainda que o João diz, ainda que porque ela estava ali adormecida, escondidinha, né? E se a gente for lembrar,
aqueles povos todos que invadiram Jerusalém na primeira diáspora, no ano 70, quando o templo foi destruído, todas aquelas legiões eram de atualmente povos islâmicos, tá? Mas isso aí é para outro estudo. A gente vai se concentrar por enquanto aqui na besta, tá? A gente vai entender o seguinte: o cérebro da besta é a Babilônia, tá? Tanto é que a cabeça da besta é a Babilônia. A cabeça da estátua de Daniel é a Babilônia. Então, todas as coisas partem do cérebro, tá? Você pega um corpo, tudo que o poder vem do cérebro, vem da cabeça, tá? Então, só para a gente lembrar de algumas coisas, o islamismo nasceu na Arábia Saudita, tá bom? O Maomé, ele era saudita. Então ali surgiu na cabeça da Babilônia, tá? Na cabeça da Babilônia, surgiu todo essa essência do islamismo, tá? Se a gente for entender melhor, a Babilônia, na verdade, é uma Babilônia espiritual, não é uma Babilônia física, tá? As pessoas confundem muitos exegetas confundem, achando que é aquela Babilônia do Iraque que vai surgir. Não, aqui é uma Babilônia espiritual, ela não é localizada, sabe? É uma Babilônia espiritual, é do povo, né? Do povo. Só para a gente lembrar, o Império Babilônico, tirando o Império Otomano, foi o único império naquela época que ele dominava até ali a Arábia Saudita. Nenhum dos outros impérios, o egípcio, o assírio, o medo-persa, até mesmo o romano, tá? O Império Grego, nenhum deles dominou a Arábia Saudita, tá? O único império que dominou a Arábia Saudita, que chegou ali até os confins da Arábia Saudita, foi o Império Babilônico, tá? Então, só para a gente entender que Meca, né, na Arábia Saudita, é o cérebro da besta, tá? É a cabeça, é a Babilônia. E aqui no versículo 18 ainda, né, diz que é a mulher que veste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então a gente vai entender que praticamente todos os presidentes, né, atualmente, desde já há muito tempo, principalmente os americanos e os europeus, então muita gente importante vai lá beijar as mãos do rei da Arábia Saudita, atualmente agora o príncipe saudita, né? Todos eles vão lá, entendeu? Se corromper com o petróleo dos sauditas, tá? Por isso que ela é a mulher que é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, porque a Arábia Saudita praticamente reina sobre os reis da terra porque ela tem o domínio do petróleo, tá? Então o mundo inteiro precisa do petróleo da Arábia Saudita. Ela praticamente ela é responsável por 15% de toda a produção de petróleo do mundo, só ela sozinha, tá? Então a Arábia Saudita que controla o preço dos barris, tá? Se ela quiser botar o barril mais caro ou mais barato, ela põe, os outros têm que seguir, porque a produção da Arábia Saudita é uma coisa enorme. Se ela quiser aumentar a produção, os outros países produtores de petróleo, eles falem, né? O que está acontecendo agora com a Venezuela, né? A Venezuela exporta petróleo quase a preço de custo, porque a Arábia Saudita controla esse preço, tá? Aqui nos versículos 5, 6 e 7 também tem uma coisa muito importante, tá? Diz assim: na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, e a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Então a gente vai entender aqui o seguinte: sempre quando a Bíblia diz mistério, é porque é uma coisa escondida, muito escondida. Então, até hoje ela é uma coisa escondida, misteriosa, né?
o mundo não sabe da revelação da grande prostituta, a Babilônia, tá? Só quem entende a Bíblia e consegue decifrar esse mistério vai saber que essa grande prostituta é a Arábia Saudita, é Meca, tá? Então, porque ela está embriagada com o sangue dos santos, a gente vai entender que a forma mais radical do islamismo, que é o wahhabismo, que deu origem ao Estado Islâmico, o Estado Islâmico ele é fundamentado no wahhabismo da Arábia Saudita, que eles cortam a cabeça dos cristãos, né? Então por isso que aqui o João viu ela embriagada do sangue dos santos, tá? E o sangue das testemunhas de Jesus, porque é a partir da Arábia Saudita que vem todo a concepção do sangue derramado dos santos aqui, tá? A gente tem que entender aqui que esses santos aqui se referem ao povo judeu, tá? A gente sabe a ligação de Hitler com o islamismo, tá? Naquela época, ele era simpático ao islamismo. Então, tudo leva a crer que os sauditas estavam meio por trás dessa coisa da perseguição dos judeus através do nazismo, tá? E o sangue das testemunhas de Jesus. Então aqui são dois sangues diferentes. O sangue dos santos, esses santos aqui pode ser comparado ao povo judeu, o povo escolhido, e o sangue das testemunhas de Jesus. Por isso que aqui está em duas coisas distintas, tá? Então a gente sabe que o wahhabismo, que é a base mais radical do islamismo, eles derramam o mesmo sangue, né? Então a gente vai entender que esse vinho da sua fornicação é o petróleo. Agora a gente vai ali para o Apocalipse 18, alguns versículos só, tá? Que eu não quero falar sobre a queda da Babilônia, né? Esse estudo é só para desvendar quem é a Babilônia. A partir do 15, os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo: ai, 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 daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que renegociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então aqui existem outras pistas, né? Ali no 17, todo piloto e todo que navega em naus, e todo marinheiro. Só para a gente entender, todo o petróleo que sai ali da Arábia Saudita, né? Principalmente ali em Medina, que é o lugar onde eles atracam ali os navios, eles saem ali do Mar Vermelho, passam ali naquele estreito ali no Egito, eles passam ali no canal de Suez, ali no Egito, e aí eles entram ali no Mar Mediterrâneo e vão para as refinarias lá dos Estados Unidos, do Texas, e esse petróleo também é exportado ali para o sul da Europa toda ali. Então vocês veem ali quando o anticristo, né, junto com a besta, né, que são os povos islâmicos, eles conseguirem dominar a Arábia Saudita ali, eles vão dominar o canal de Suez, tá? Justamente para ter o monopólio do petróleo todo. Então vocês estão vendo que vai ser naquele momento todos aqueles petróleos, né? Por isso que ali em Apocalipse 18 fala dos navios, né? Os pilotos admirados vendo a Arábia Saudita se incendiando do mar, né? Essa visão que João teve. Então eles estão ali, aqueles navios petroleiros todos, né? Vendo a Arábia Saudita em chamas, tá? Mas isso só vai acontecer logicamente ali, né, na época da grande tribulação, quando o anticristo dominar tudo, né? Só a gente vai entender que o anticristo ele vai dominar
o mundo, né, a moeda de domínio dele vai ser o petróleo, tá? O anticristo vai conseguir o monopólio do petróleo. Então, por isso que todas as nações vão estar quedadas diante do anticristo, porque ele vai conseguir dominar a Arábia Saudita. Ele dominando a Arábia Saudita, ele já tem o domínio do Irã, dos outros povos, da Rússia, da Turquia principalmente, né, da Síria ali. Então ele praticamente dominou toda a economia da terra através do petróleo, tá? Porque qualquer nação sem petróleo ela vai parar, não tem jeito. Eu vou mostrar aqui para vocês assim um gráfico mais ou menos, né, sobre as reservas, né, e produção de petróleo. Então a gente vai ver aqui que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mas de qualquer maneira o petróleo da Venezuela não é tão fino, tão viável, né, tão viável economicamente quanto o petróleo da Arábia Saudita, que é um petróleo bem mais fino, tá? Mas isso aí é outra questão, não vem ao caso aqui. Mas quando a gente vê ali na produção, a gente vê a Rússia em primeiro lugar e logo depois vem a Arábia Saudita. Só que a Rússia também tem outro problema, ela também consome muito petróleo, então a produção dela é praticamente pro consumo dela própria. A Arábia Saudita não, ela praticamente ela dorme em cima de um leito de petróleo, sabe? A cama da Arábia Saudita é um lençol de petróleo imensurável. Então ela é a maior produtora de petróleo do mundo depois da Rússia, né? Então por isso que a Arábia Saudita domina sobre tudo, né? Praticamente. Nesse gráfico aqui a gente vai ver mais ou menos como é. E a Venezuela, mesmo sendo a maior reserva de petróleo do mundo, ela está ali atrás do Irã, atrás da China, atrás dos Estados Unidos. Entendeu? Agora a gente vai lá para um outro texto no Antigo Testamento, em Daniel 11, que vocês vão ver como é que está escondido isso aqui, essa invasão, né, esse domínio da besta sobre a Arábia Saudita. E quase ninguém vê. Se a gente não pegar o texto original em hebraico, a gente não vai entender isso. Tá aqui em Daniel 11, tá? A gente vai ler aqui só 23 e 24. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Aqui, ó. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos. Só aqui por enquanto. Esse texto foi traduzido nas línguas ocidentais como lugares férteis e província, que está aqui no 24, mas não é isso que o texto original em hebraico diz, tá? Esse lugares mais férteis é uma palavra em hebraico bem diferente do que a gente pensa. Na verdade, essa palavra em hebraico, que eles transliteraram para lugares férteis ou lugares ricos, na verdade essa palavra é mashmanai, né? Quer dizer lugar gorduroso, né? Oleoso, óleo, petróleo, tá? E a outra palavra que eles transliteraram como província, a palavra original em hebraico é Medina. Olha que coisa impressionante. Medina. Como os antigos não sabiam que no futuro iria existir uma cidade chamada Medina, porque é lá em Medina que estão mesmo todas as refinarias, né, do petróleo da Arábia Saudita, né? Então, se a gente for traduzir do original em hebraico, é que o anticristo ele virá caladamente, tomará o petróleo de Medina. Vocês viram aqui que coisa impressionante? Então a gente entendeu aqui que essa prostituta do Apocalipse é Meca, tá? Na Arábia Saudita, que é o cérebro da besta, né? É a Babilônia, é o cérebro da besta. E ela é odiada
pela besta. Só para a gente entender, por isso que os islâmicos eles querem Jerusalém, tá? Porque eles querem adorar lá em Jerusalém, eles não querem mais estar adorando em Meca, porque eles consideram que a Arábia Saudita é a prostituta dos Estados Unidos, tá? E então só mesmo você ter uma revelação bíblica do que seja isso, para você entender, porque senão você nunca irá entender, porque é um mistério, é muito escondido isso aí. Satanás consegue esconder isso com uma eficiência muito grande. Mas como a Bíblia é a luz, né, nada que está diante da Bíblia fica escondido, a gente consegue entender isso aí que o mundo não consegue entender, que a Arábia Saudita praticamente domina todo mundo por causa do petróleo, que é o vinho da ira dela, da fornicação, né? Porque ela se prostitui com os reis da terra, mas ela também odeia os reis da terra. Então, por isso que ela dá o vinho da ira, da prostituição, que é o petróleo, para todos os reis da terra, para que os reis da terra possam se fornicar com ela, e então ela consegue esse domínio sobre todos os reis da terra, tá? A Arábia Saudita, o príncipe saudita atualmente, ele consegue dominar todos os reis da terra porque ele tem um monopólio, praticamente ele tem um monopólio do petróleo, tá? É a Arábia Saudita que conduz o preço dos barris de petróleo, tá? Só para a gente entender. E se vocês não sabem, os Estados Unidos ele fez um trato com a Arábia Saudita que qualquer povo que quisesse comprar petróleo da Arábia Saudita teria que comprar em dólar. Por isso o nome petrodólar, tá? Isso é um pouquinho complicado de entender agora, não vem ao caso a gente entender isso aqui, porque os Estados Unidos basearam, né, fundamentaram o dólar no petróleo, como a líria, a libra esterlina, o pound, né, que é a moeda inglesa, é baseada no ouro, nas reservas de ouro que eles têm. Acho que foi o Nixon, se eu não me engano, né? Depois vocês podem procurar no Google. Ele fez um trato com a Arábia Saudita para que todos que quisessem comprar petróleo da Arábia Saudita tivessem que comprar com dólar, por isso que o nome petrodólares, né? Vocês veem que tudo tem a ver, tá? E se vocês forem entender, atualmente a Arábia Saudita praticamente domina toda a ONU, tá? Se vocês começarem a dar uma pesquisada legal, a Arábia Saudita domina realmente sobre todos os povos da terra, tá? E esse foi mais um estudo, né, que a gente desvendou sobre o mistério da Babilônia, do Apocalipse, tá? E a gente vai entender que ela um dia vai ser dominada pelo anticristo, né? E espero que vocês tenham gostado desse estudo, e até o próximo estudo, se Deus quiser.